Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos fazer um balanço do trabalho que a Controladoria Geral do Estado vem realizando em Alagoas nos últimos anos. Também vamos falar sobre um livro que registra a troca de cartas entre dois poetas, um daqui de Alagoas e outro lá da Colômbia. A Controladoria Geral do Estado tem como objetivo assegurar a aplicação correta dos recursos e fortalecer a transparência em Alagoas. Para conseguir realizar esse trabalho, o órgão como pauta a ética, o combate à corrupção e o cumprimento da lei de acesso à informação. Entre os resultados já conquistados estão o primeiro lugar de Alagoas na escala Brasil Transparente, a segunda maior nota do país na avaliação da transparência do Ministério Público Federal. Vamos então fazer um balanço do trabalho que vem sendo realizado e falar sobre as metas para esse ano com a superintendente de auditagem da CGE, Adriana Andrade. Primeiro, há quanto tempo vocês estão preparando essa seara, né, de absoluto resultado? Nós estamos trabalhando desde o exercício de 2015. Nós viemos fazendo realmente um trabalho de capacitação nos órgãos, não é? Trazendo os gestores, mostrando a importância de todo esse trabalho da lei de acesso, trabalhamos o portal da transparência, criamos alguns grupos de trabalho que fizeram avaliações. Então, desde 2015 que a gente vem implantando essa metodologia que, graças a Deus, culminou aí nesse primeiro lugar. É um esforço autônomo, vontade própria, ou a legislação estava impondo essa situação não só a Alagoas, mas aos estados brasileiros? A Lei de Acesso à Informação, a LAI, ela é uma lei federal, não é, que já traz essa determinação já há alguns anos. E nós começamos a estudar a fundo, porque ela já era trabalhada aqui no estado, os dados já eram divulgados, mas a forma como eram divulgados não era muito acessível. O cidadão, os dados eles precisavam ficar de uma forma que o cidadão conseguisse analisar os dados, não é, fazer pesquisas dentro do portal. Quanto recebe um gestor, quanto recebe um servidor, quanto são os gastos realizados por determinados órgãos e de uma forma muito fácil. Então, que ele conseguisse trabalhar aqueles dados. Então, o que nós fizemos foi analisar esses dados, analisar o portal e divulgá-los de uma forma mais acessível ao cidadão. Eu costumo dizer que aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não basta ser honesto. Tem que ser, parecer e provar. Poder provar. É isso que repercute diante do trabalho de vocês? Exatamente, né? A esposa de César. Não adianta ser honesto, tem que provar realmente. Então, quando a gente consegue divulgar os dados e a população consegue fazer um controle social mais efetivo, né? Ela tem acesso, constata que aquele gasto foi publicado, que ele é real, ele consegue identificar quem recebeu, por que recebeu. Então, você consegue dar uma transparência maior à gestão pública. Isso faz com que o estado de Alagoas seja diferente dos outros. Não estou falando da política, mas da política da ação. Sim, não é? Porque a maioria dos estados apresenta seus dados, mas não apresenta de uma forma muito fácil, que deveria ser, não é? A gente não precisa estar pedindo para identificar como é que aquele gasto está sendo realizado. E no momento em que a gente consegue colocar uma ferramenta, não é, de fácil acesso, onde o cidadão consegue, por exemplo, nós instalamos o HandyTalk. Né? Então, as pessoas com deficiência conseguem analisar os dados, conseguem baixar os dados. Então, tudo isso foi feito de uma forma diferenciada. Acredito que boa parte do corpo de trabalho da Controladoria já vem da época da mecanografia, né? Dos dados manuscritos, né? Da folha de gelatina. O que mudou com as novas tecnologias? Você falou agora do HandyTalk, né? A tecnologia está unida mesmo e veio para isso? Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, o trabalho da Controladoria, nós
necessitamos diariamente da tecnologia, né? Nós conseguimos acessar os bancos de dados, fazer cruzamento de dados, então a tecnologia ela tem que estar presente na vida da gente, não é? Naquela época, né? Uma época não é tão distante assim, se você pedisse um levantamento dos gastos só de uma secretaria num determinado ano com um determinado produto, ia dar muito trabalho. Sim, eu lembro que quando eu entrei no Estado, os dados existiam, né, mas a gente tem um sistema financeiro no Estado, que era um sistema financeiro ainda, para quem conhece tecnologia, no ambiente MS-DOS. Então, para a gente conseguir trabalhar os dados, você gerar um relatório, era um trabalho muito complicado. Você tinha que baixar os dados num formato, jogar numa planilha do Excel e começar a fazer o cruzamento em planilhas e Excel. E hoje você, num clique, você consegue gerar um relatório de uma forma que você quer e já focado. Então, a tecnologia veio para dizer, eu hoje quero saber quais são os gastos com diárias. E aí eu boto o código de diárias e boto a secretaria e ele me puxa o relatório completo. Então, naquela época, você ia gerar um relatório desse ia levar uma semana, 2, dependendo do caso. O que foi fundamental para a premiação, 2 premiações, na verdade, né? Isso. Na realidade, nós tínhamos uma equipe muito comprometida, um corpo técnico unido, não é, formado por várias secretarias. Junto com a Controladoria, nós tivemos o apoio do Sistema de Tecnologia, do ITEC, da Secretaria da Fazenda, enfim, de alguns órgãos, Angesp, Procuradoria, e começamos a analisar os dados e verificar, de acordo com a lei, como ele deveria ser realmente apresentado. E ali nós começamos um dos itens da análise da escala, por exemplo, era a usabilidade, não é? Então, se eu quisesse, por exemplo, saber quanto um servidor recebe, eu ia dar o primeiro clique, depois eu ia dar o segundo clique, o terceiro clique, o quarto clique, até chegar na informação eu ia demandar muito tempo. Então, hoje a gente consegue, em até 2 cliques, você consegue ter uma informação, né? Nós conseguimos instalar a ferramenta como ela é utilizada no Google, não é? Você coloca um nome e dá a busca e ele já traz o resultado. Então, isso o governador foi maravilhoso. tem dito desde o início, né, do seu governo começou com cortes, né? Uhum. Mas com um resultado hoje assustador comparado à contabilidade do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a estados que estão aí com problemas financeiros, que o estado de Alagoas estava certo, né? Primeiro cortar, enxugar. Foi definitivo, por exemplo, essa facilidade que vocês encontraram no trabalho desenvolvido na Controladoria para que oferecesse dados ao governo, não ao governador, mas ao governo? Sim, com certeza, né? Ele começou com uma política muito forte, né, de enxugar os dados, de reorganização. Então, eu falei agora do nosso sistema financeiro, que era o CIAFEM Ambiente MS-DOS. Esse ano nós estamos começando o ano já com o CIAF, que é uma ferramenta para fazer todos os lançamentos contábeis no Estado muito mais fácil de se trabalhar, num outro ambiente, onde as equipes já foram capacitadas, já foram treinadas, onde hoje o controle tem um módulo próprio de auditoria para gerar relatórios. Então, veja, o investimento ele começou a ser feito lá atrás e ele está culminando e está cada dia mais sólido. Podemos dizer que acabou aquela história, não, o CIAFEM está fechado e não pode pagar a ninguém, por isso que o Estado está atrasando. Isso já acabou? Esperamos que sim, né? O CIAF está começando esse mês, ele já está rodando, a folha de pagamento, inclusive, já foi feito o pagamento desse mês no último dia 31, a primeira faixa recebeu e o sistema já está lançando, as secretarias já estão começando a trabalhar, então, de uma forma muito tranquila, a ideia é que isso venha a acabar, realmente. Bom, por análise algébrica, né, e também dos lançamentos, o estudo dos lançamentos, né, é uma relação muito técnica, né, de controle. A definição política, obviamente, é do gestor, né, mas a avaliação também da comunidade, do povo, vem do interesse. Haja visto que as audiências públicas não têm tanta gente assim, eu pergunto, aumentou a referência, por exemplo, o número de consultas de populares dentro do sistema? Muito,
não é? Nós fizemos um levantamento, eu acho que no final do ano passado, mostrando o acesso da população, e nos chamou muito a atenção, porque o acesso não foi realizado só no estado de Alagoas. Nós tivemos um aumento aí de mais de 1000% de consultas, mas do estado de Alagoas, de outros estados da federação, inclusive do exterior. Nós tivemos uma consulta realizada lá fora, nos Estados Unidos, alguém acessou e a gente consegue visualizar e ter esse controle hoje. Então, nossas ferramentas estão sendo cada dia mais requisitadas, inclusive por alunos de mestrado, doutorado, para realizar suas dissertações, jornalistas para escreverem seus artigos. Então, a consulta é cada dia maior. Por diversos interesses. O importante é que aumentou a consulta. O olho da população está diretamente proporcional ao trabalho de vocês. Com certeza. Dessa facilidade, né? Sim, e é o controle social, não é? Na última semana chegou uma moça lá e disse assim: olha, eu queria que você me ensinasse a usar o portal, porque eu queria fazer uma consulta e eu não consegui. E aí eu sentei com ela e mostrei: olha, você entra dessa forma, não é? Você vai consultar por aqui, e se tiver dúvidas, você faz a consulta nesse link. Aí ela disse: agora eu já sei como é que eu vou achar o que eu quero. Então, para a gente é uma satisfação ver a população ali, não só os estudantes, não é? Aquela senhorinha que estava ali querendo fazer aquela consulta, para a gente foi maravilhoso. E para a população ainda mais, sabe por quê? Com certeza. Porque o trabalho de vocês, né, e a controladoria e a exibição de dados, a transparência, era questionada pela população, cobrada por todos, né, e que vocês estão satisfeitos em oferecer isso. Vocês não estão com os dados dentro de uma gaveta, só para o governo, para algumas pessoas. Está para o povo. E falta o povo essa consulta. Aumentou 1000%, né? E é coisa que deixa a gente muito feliz. Todos nós, a população em geral. Porque o governo está sendo observado, né? E isso dá satisfação. Na verdade, isso até é uma pesquisa antecipada, né, de satisfação, né? É verdade. Inclusive, nós estamos capacitando, mostrando às pessoas como utilizar, não é? Disseminando realmente a utilização do portal. Verificamos que ainda existe uma parcela da população que desconhece o portal. Então, palestras, capacitações, entramos nas faculdades, mostrando aos alunos, mostrando aos professores, pedindo que isso seja realmente disseminado para que esse controle seja realizado. Nós vamos agradecer a Adriana Andrade, superintendente de auditagem da CGE. Muito obrigado pela entrevista. Nada, obrigada a você. No próximo bloco vamos falar sobre o poeta alagoano Geraldino Brasil, que apesar de pouco conhecido no nosso país, teve sua obra consagrada na Colômbia e em outros países da América Latina. O livro conta a história dele por meio de cartas que ele trocava com o poeta colombiano. Até já.